Shalom! Você pode estar intrigado com o título deste vídeo. Este vídeo é Mantenha seu antivírus atualizado. E você vai estar falando, mas esse não é um canal que trata de informática? Por que ela está falando de antivírus atualizado? Eu sou do tempo, pelo menos quando eu tinha o meu computador, ele foi várias vezes invadido por vírus e eu tinha antivírus. Mas acontece que eles não estavam atualizados, causou grande estrago, corrompeu documentos, tive que reformatar o HD, perdi muita coisa. Eu quero ler para você uma definição para você entender como isso é importante na tua vida emocional e espiritual. O que acontece? Por que tem antivírus no teu computador, ou seja, no dispositivo que você usa? Olha aqui o que está escrito. Quando nós falamos de informática, é importante não só ter antivírus, mas manter o antivírus atualizado. Por quê? Porque programadores procuram brechas, exploram defeitos e trabalham em cima de fraquezas dos sistemas para garantir que as suas criações se espalhem e causem danos. Então é muito importante, para que isso não aconteça, que você tenha um antivírus atualizado, para que sempre que um vírus novo venha, o seu antivírus vai proteger aquilo que é importante para você. Vamos trazer para a nossa vida emocional e espiritual. Nós temos um inimigo que, assim como esses programadores, ficam observando a sua vida para ver aonde está a fraqueza, para poder te paralisar, neutralizar, fazer recuar, desistir e, enfim, roubar a tua fé, roubar a tua esperança. É isso, ele fica analisando. Os ataques de 10 anos atrás não são os mesmos de hoje. Se você reparar, as igrejas, às vezes no culto, tinha muitas manifestações demoníacas e hoje você tem menos. Por quê? Porque a igreja está mais fraca? Não, porque o diabo falou, bom, eles não se assustam porque tem o poder do nome de Jesus e então manifesta e tem que sair. Eu vou fazer de outra forma para prejudicar, eu vou fazer outro ataque para paralisar essa igreja, a igreja que é o corpo de Cristo, que tem uma missão, ser sal e luz na terra. Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Está escrito, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Aqui na minha tradução, eu estou lendo na NAA, fala de intenção. Em outras traduções está escrito ardis, artimanhas, ciladas. Tudo é a mesma coisa. A intenção dele é te destruir, é te paralisar, como eu te disse. Então, para isso, ele cria armadilhas. É a mesma coisa do antivírus, é prejudicar para que você gaste dinheiro e você possa, os programadores entram nos pontos fracos para que a pessoa tenha danos e queira sempre comprar antivírus. É a indústria. Agora, no reino espiritual, aqui ele tem intenção de te destruir. Mas você leu um versículo isolado. Você sabe de que assunto que Paulo estava falando? Um pouco antes de falar aqui no versículo 11, ele estava falando de perdão. Então eu vou ler o versículo 10 para você. Então no versículo 10 está escrito, a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que eu perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então você está vendo que uma armadilha das trevas e um vírus que entra é a mágoa, é a falta de perdão. Essa paralisa qualquer guerreiro. É só você olhar para a vida de Absalão, que não conseguiu perdoar o seu meio-irmão Aminon. Ele, durante 2 anos, planejou
planejou a morte desse meio-irmão e ele não focou no que ele precisava focar na vida dele com Deus, em perdoar, em liberar. Deus iria ser o juiz, Deus mesmo faria a vingança da sua irmã. Não, ele queria fazer com a própria mão. E o que aconteceu? O irmão foi destruído, mas ele também foi destruído. Isso foi uma armadilha. Ele não estava com o antivírus atualizado. Então, o que eu vejo é que hoje a igreja moderna, ela está com muitos pontos de fragilidade. E sem um antivírus atualizado, sem entender o que o diabo está fazendo para paralisar o corpo de Cristo. Então vamos falar algumas coisas. Eu quero dizer para você que um dos pontos fortes são as emoções. As emoções hoje, eu digo a nível global, eu estou falando que os homens chegaram no ápice da sua fragilidade psíquica. Como diz o Dr. Augusto Cury, ele diz o seguinte, que a humanidade adoeceu rápida e coletivamente, e é isso, eu concordo. Então as pessoas nunca estiveram tão estressadas, tão esgotadas, tão deprimidas, tão ansiosas, tão tudo. Elas nunca estiveram. Quando a gente olha quais são os pontos fortes das emoções, elas estão cada dia menos resilientes, com menos domínio próprio, autocontrole, não tem mansidão, todo mundo ansioso, inquieto, apressado. Você tá vendo? Isso é não ter, você deixar as suas emoções chegarem a esse ponto, é não ter o antivírus atualizado, porque a Bíblia mostra o grande estrago que emoções não fortalecidas fazem. É só você olhar para a vida de Elias. Jezabel analisou aquele guerreiro. Eu não posso paralisar Elias. Elias tem uma fé extraordinária. Quando faltou chuva, água, comida, esse homem, ele confiou em Deus, à beira de Querite, ele confiou em Deus. Depois Deus mandou ele ir lá para a casa da viúva, nada tinha, e ele confiou em Deus e veio a provisão sobrenatural. Bom, eu não posso paralisar este homem em relação à fé. A fé dele é inabalável. Eu não posso paralisar esse homem em relação à sua intimidade com Deus. Ele ora todos os dias. Que homem de oração é esse? Então não posso. Eu não posso cegar esse homem para as promessas de Deus, porque ele é um profeta. Ele sabe o que Deus tem para essa geração. Então eu não posso fazer nada disso. Eu vou atacar onde Elias não está preparado. Elias, ele acha que só a vida espiritual dele já está bem com Deus, mas ele não está vendo e não está fortalecendo as suas emoções. Foi quando ali Jezabel atacou as emoções de Elias. O inimigo, com estratégia, mostrou para Elias, porque quando Elias foi para guerrear contra os profetas de Baal, ele não teve medo, era um homem corajoso, como eu disse, de fé, mas ele teve que reconstruir o altar. E quando ele foi levando 12 pedras, uma por uma sozinho, eu garanto que ali as emoções dele já começaram a ser atacadas. Ali já havia um sopro das trevas no ouvido dele, dizendo: olha aí, ninguém faz nada, ninguém te ajuda, é só você, e você está trabalhando em favor desse povo ingrato. Os pensamentos sabotadores de Elias não estavam preparados, e a mente dele não estava preparada, não tinha um antivírus atualizado, ele estava desprotegido. Então ele começou a abrigar pensamentos na sua mente que o fragilizaram. Depois ele se sentiu solitário. É só eu que matando os profetas de Baal, não era só eu construindo o altar, agora é só eu, ninguém orando por mim, eu não estou vendo reunião de oração. Enfim, ele se sentiu muito fragilizado, muito solitário, e esse guerreiro, e este homem de fé, e esse profeta caíam em depressão. Ele não quis comer, não quis beber, parou, quis morrer. E ali Deus desistiu dele? Não, Deus foi lá para atualizar o antivírus dele. Vamos lá, Elias, eu quero te mostrar que se ninguém se importa com você, eu me importo com você. Deus mandou água, Deus mandou pão, Deus mandou o anjo. E Elias se sentiu amado, protegido, fortalecido.
E Deus falou, ainda não acabei não, vai e anda. Ele caminhou 40 dias e 40 noites, e quando ele chegou na caverna, e Deus foi conversar com ele, falou, agora eu vou te mostrar outra coisa. Você está abalado emocionalmente, mas você precisa se fortalecer. Você está achando que você está sozinho? Eu nunca te deixei sozinho. Primeiro, eu estou aqui. Segundo, tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Então, isso significa que tem gente orando por você. Tem gente como você confiando em mim e confiando nas promessas. Você está vendo? Então, olha como Deus nos ensina que nós precisamos manter o antivírus muito atualizado na nossa mente. Ele disse lá em Filipenses 3, ele disse o seguinte, que nós precisamos tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, seja isto que ocupe os teus pensamentos. Então ele está falando, olha, os pensamentos chegam sem autorização, mas você não precisa acalentá-los, é só você desconsiderá-los, dizer não, 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 isso aqui é uma inverdade, eu não vou ficar abalado por esta inverdade. Então nós já vimos que precisamos atualizar o antivírus tanto na mente quanto nas emoções, ou você, com todo o potencial de Elias, pode ficar tão paralisado quanto ele. Graças a Deus que Elias escolheu atualizar o seu antivírus. Segundo ponto que eu quero dizer para vocês é onde que o Sermão da Montanha é um antivírus bem atualizado. Sabe o que está escrito no Sermão da Montanha? Sejam pacificadores. Porque se vocês forem pacificadores, vocês vão ser conhecidos como filhos de Deus. Hoje, nessa nossa sociedade que eu falei, adoecida, enfraquecida, irritada, impaciente, isso tudo está no meu primeiro item sobre emoções. Esta geração, ela também é uma geração que esqueceu de amar a palavra e estudar a palavra. Parece que escola bíblica caiu no esquecimento, no descaso. Todos ouvem muitas pregações, principalmente as pregações para te trazer aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa ouvir. E o que você precisa ouvir é que você precisa ser um pacificador. Para de delegar para o outro a responsabilidade. Não, é ele que me irritou, não, é ele que me provocou. A Bíblia falou, seja pacificador em todo o tempo. E quando eu sou um pacificador, quando duas pessoas, quando um não quer, dois não brigam. Então, se você é a pessoa que não quer, você é o pacificador. Não, meu irmão, não vamos ter paz, vamos falar em paz. Quando passar esse momento de nervoso, a gente conversa. Então, você tem que ser um pacificador na sua casa, um pacificador na casa de Deus, um pacificador no teu trabalho. Você vai ver como a vida vai ser mais fácil para você. Você vai evitar muitos desgastes, muitos rompimentos, muita destruição familiar, destruição de amizades, destruição ministerial, destruição profissional. Então mantenha o seu antivírus atualizado. Olha, nada mais atualizado do que o conselho de Jesus, quando ele diz para suportar uns aos outros e sermos pacificadores. Outra antivírus que você precisa ter muito atualizado na sua vida é porque ele usa uma artimanha, como você leu comigo aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Uma das artimanhas que ele usa é divisão. E hoje existem muitas justificativas para ter divisão. Eu sou de uma geração, eu me converti nos anos 70, eu sou de uma geração em que nós tínhamos muito mais aliança, nós éramos um povo de aliança. A minha aliança com a minha igreja era tão forte que eu mudei para muito longe. E eu poderia justificar e dizer assim, não, eu vou ficar numa igreja mais perto. Mas a minha aliança, a minha gratidão com o meu pastor, com a minha igreja, fazia com que eu percorresse uma distância enorme. E a gente se convertia, permanecia naquela igreja e tinha fidelidade e aliança. Hoje, basta você ser um pouquinho
você se desagradar com uma pequena coisa, você já muda. A ingratidão faz parte desta geração. A rebelião, o orgulho e a independência faz parte desta geração. E assim, muitos ministérios estão sendo destruídos. Fica um monte de igrejinha e aí sai da igreja e abre uma igreja pequena, aí sai da igreja e abre outra igreja pequena, e fica um monte de igrejas pequenas, fragmentadas, enfraquecidas, isoladas, enquanto que o movimento deveria ser ao contrário. Deveríamos estar vivendo cada dia mais paz, cada dia mais união, cada dia mais o reino dos céus. Mas parece que é um show de vaidades. Vamos manter o nosso antivírus atualizado. Rebeldia. Então, como é que você identifica no meio da igreja? Sabe aquela pessoa que está lá no meio da igreja e começa a falar mal do líder? Você fala, é mesmo, meu querido? Sabe como é que você mantém o teu antivírus atualizado? Você fala, é mesmo? Então vamos lá, vamos falar com ele, vamos falar com o líder. Por que você está insatisfeito? Vamos lá resolver com ele, porque é assim que a palavra nos ensina, para a gente falar com o nosso irmão, mas não falar do nosso irmão, mas falar com ele. Olha quantas formas de evitarmos rebelião. Nunca esqueça o que aconteceu com Miriam quando ela foi falar do seu irmão. Foi Deus mesmo que desceu para proteger, para defender Moisés, e foi Miriam que ficou leprosa. Nós precisamos voltar ao primeiro amor e fortalecer a nossa mente, as nossas emoções e o nosso coração. Outra estratégia que ele tem usado, que as trevas têm usado, eu coloquei aqui, olha, é o engano, eu vou ler para você, é o engano sutil, e o maior engano é destruir, distrair do que realmente importa. Então, como é que eu distraio uma pessoa daquilo que realmente importa? Quando eu fico tratando de assuntos que não vão chegar a lugar nenhum. Eu vejo uma igreja muito interessada em procurar, tem muita gente procurando assuntos que não edificam, discutindo por causa, eu sou pré-tribulacionista, eu sou meso. Gente, eu vivo falando, o que eu mais tenho aqui no meu canal são vídeos de Apocalipse, falando de escatologia, e eu sempre falo a mesma coisa, não vamos brigar. O pré-tribulacionista, o mesotribulacionista, o pós-tribulacionista, e nós três, os três grupos, nós ansiamos pela volta de Cristo, só que em momentos diferentes. Então, é isso que eu quero dizer para você. Não perca tempo discutindo. Não, porque você celebra o Natal, eu não celebro o Natal. Não se distraia com pequenos assuntos. Você está falando de arrependimento? Isso é um grande assunto. Você está falando de santidade? Isso é um grande assunto. Você está falando de salvação? Você está falando de unidade? Tudo isso são assuntos que devem ocupar a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração. Você está falando da volta de Cristo, mas ficar discutindo sobre assuntos que não vão fazer diferença na tua salvação. Ninguém vai perder salvação porque acredita que é pré ou pós-tribulacionista. Ninguém vai perder a salvação se acredita que a terra é redonda ou a terra é plana. Então não perca tempo em coisas que não edificam. Busque o evangelho genuíno, sabe o que você tem que fazer? Reler, fazer uma releitura dos evangelhos e ouvir direitinho o que Jesus falou. Eu conheço um grupo de judeus messiânicos que creem em Jesus, que estudam há 28 anos sem parar o Sermão da Montanha. Você já pensou? Quantas verdades tem ali? Ali me ensina a não perder tempo com briga, porque me ensina a amar o meu inimigo, me ensina a andar 1 milha a mais. Então, ali me ensina todos os 8 itens para eu ser feliz, que são as bem-aventuranças. Ali tem 8 tópicos que me ensinam o segredo da felicidade. Tem as parábolas que ensinam os segredos do reino. Tantas coisas, mas vamos ver. Olha, outra coisa que você precisa manter o seu antivírus
bem atualizado. É uma igreja muito ocupada com coisas e não ocupada com Deus. É uma igreja ocupada, super ativista, cheio de coisas para fazer, mas com pouca reunião de oração, com pouca reunião de estudo da palavra. Então, cuidado, é uma igreja que te deixa tão ocupado que você não tem tempo para ter um tempo com Deus. Então, cuidado, o superativismo também é uma armadilha que pode entrar na igreja moderna. Nós precisamos sim trabalhar muito, mas cuidado para você, neste trabalhar muito, não deixar Deus de fora do teu tempo. Ele é a tua prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Outra armadilha para esta geração é jovens fragilizados. Jovens que amam mais shows e eventos do que a palavra de Deus. Cuidado, essa é uma grande armadilha e nós precisamos ter jovens fortes, firmados, com o alicerce na rocha, ou senão tudo que eles vão ter que enfrentar, o espírito do anticristo e tantas outras coisas, tantas dificuldades que eles estão para enfrentar, eles vão sucumbir se não estiverem com a mente, as emoções e o coração fortalecidos na palavra. Vamos manter o nosso antivírus atualizado? Então, o caminho, ele é antigo. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Busque a Deus em primeiro lugar e ore em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Até o nosso próximo vídeo.